boa noite, meus amigos, minhas amigas, colegas participantes. Tudo bem com vocês? Eu estava aqui pensando em uma música que eu pudesse começar essa aula e que tivesse a ver com o empreendedorismo. Vocês conhecem uma música que fala assim? Eu sou péssima de cantar, viu? Aliás, se eu fosse ganhar para cantar, eu estava enrolada. Mas vamos lá. Tem uma música que fala assim: ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. O empreendedor, ele não pode ter medo. Ele até pode ter, mas ele não pode deixar o medo paralisar. Então, vamos mais uma noite juntos, vamos continuar o nosso conteúdo sobre empreendedorismo. Sejam todos bem-vindos e não deixe o medo paralisar você. Não deixe que o medo paralise os seus sonhos. Tá bom? Lembrando que nós estamos numa parceria com o Instituto Amigos da Reserva da Biosfera do Cerrado, juntamente com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Nós estamos no projeto Conecta DF, com esse projeto que estamos levando até vocês algumas oficinas aí no decorrer de algumas semanas. E hoje, mais uma vez, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre empreendedorismo. Quero desejar uma excelente aula para todos vocês, uma excelente noite e vamos que vamos. Vocês estão bem? Como vocês passaram de ontem? Tudo bem, Isabel, Darleide, Dona Julinéia, Cristiane, Sandra Soares, Diana, Luzia Carvalho, Dona Deusimar, Rejane, Júnior, Marli, quem mais? A Dona Kátia, Ricardina, Daniel Henrique, Marcos Vinícius, Marceliana, Josélia. Sejam todas bem-vindas. Derimar. E vamos lá, né, pessoal? O tempo não para. Vamos que vamos. Quero só dar uma olhadinha aqui no chat, a interação de todos vocês. Como é que está o som? Está falhando? Está tendo alguma falha? Está dando eco? Está ok aí? Como é que está? Tudo certo. O som está com eco. Vamos ver o que a gente faz para melhorar aqui. Bom, hoje nós vamos dar continuidade àquele conteúdo que nós estávamos falando ontem. Então, recapitulando, nós falamos ontem sobre plano de negócio, nós falamos sobre algumas estratégias, nós falamos sobre a elaboração do plano de negócios, não é isso? Pessoal, se continuar dando eco, vocês sinalizam aqui para mim, por favor. Tem corte na fala? Pode ser a internet, pode ser que seja a internet. Esse horário, normalmente, muitas pessoas conectadas, pode ser que dê uma interferência. Mas então, vamos lá. Vamos que vamos. Então, ontem nós falamos sobre a elaboração do plano de negócios, só recapitulando aqui,
acerca de cada etapa do que precisa ser desenvolvido. E hoje, para finalizar essa parte de plano de negócio, eu quero falar sobre algumas estratégias que o empreendedor ele precisa observar antes de implementar o projeto, ou até mesmo durante o projeto, de algumas situações que é interessante se antenar, se precisa como disse, se ligar nesses aspectos. Então, nós falamos ontem sobre o plano de negócio, sobre análise de mercado, sobre estratégia de marketing, sobre o plano operacional, basicamente ele fala da estrutura, fala de como a empresa ela vai funcionar, descreve todo o processo produtivo, a questão do controle de qualidade, enfim, da questão das competências de cada pessoa, a descrição de cada cargo, né, de cada setor, cada departamento, tudo bem alinhado. E hoje nós vimos o plano de negócio, o modelinho, né? E hoje eu quero passar brevemente aqui sobre a estrutura da empresa. Porque dentro dessa estrutura organizacional tem algumas áreas que elas são chave, elas são fundamentais na organização. Mas antes de nós entrarmos nessa parte, eu gostaria de pedir gentilmente que vocês abrissem as câmeras de vocês para nós tirarmos aquela fotinha. Marcar aqui presença. Tem algumas pessoas chegando ainda, mas já vamos dar aquele sorriso de quinta-feira, já pensando amanhã que já é sexta-feira. Não é, pessoal? E vamos lá. Vamos tirar um print. Sorriso lindo de todos, né, Gil? Marli. Dona Maiana. Algumas pessoas ainda estão com as câmeras fechadas. Não se acanhem. Não sejam tímidos. Dona Leila Castro. Cadê nossa colega que nos dá carona? Acho que não chegou ainda, né? Acho que ela está no trânsito. Ok, pessoal, muito obrigada. Vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Ai, que bom que você chegou mais cedo hoje. Hoje nós vamos dar uma pincelada nesse conteúdo sobre a estrutura e vamos falar de estratégias que o empreendedor ele precisa observar também. Então, vamos lá. Em relação à estrutura da empresa, ela pode variar de acordo com o porte, né? Eu falei sobre isso ontem. Independente de ser um negócio pequeno, eu citei ontem o exemplo de uma barraca, um quiosque de lanche, uma barraca de cachorro-quente, ou uma empresa com vários setores, vários departamentos, é importante que se tenha um plano de negócio. Porque o plano de negócio, ele é o documento, ele é, digamos assim, ele dá uma visão macro, dá uma visão geral acerca das operações que acontecem e do planejamento como um todo, no sentido do que vai acontecer, das projeções. É um documento que ele vai servir para nortear na tomada de decisão. Então, dentro de uma empresa, em relação à estrutura, pode variar a quantidade ou certos departamentos. Pode ser que seja uma empresa mais enxuta, pode ser que seja uma empresa mais estruturada no sentido de ter vários departamentos, cargos definidos e funções
diferenciadas para cada tipo de serviço, cada tipo de atividade profissional a ser executada. Mas, basicamente, as empresas, elas são compostas em 4 áreas. Nós podemos dizer que a área de produção, ou a área operacional, nós chamamos, a área financeira, a área de recursos humanos e a área de marketing e vendas, que vamos detalhar um pouquinho sobre cada uma dessas áreas. Então, a área de produção ou a área operacional é responsável por desenvolver e entregar os produtos ou serviços da empresa. Digamos que um quiosque de lanche, por exemplo. Qual que é a área de produção? É a área que vai fabricar o lanche. É a área que vai fazer toda a questão operacional até o lanche chegar no consumidor final. Numa empresa, por exemplo, de engenharia, quem é a área de produção, a área operacional? São os engenheiros, são as pessoas que vão produzir ali as plantas, os documentos, os memoriais, de modo que possa entregar esse serviço para o cliente. Digamos que seja uma empresa de prestação de serviço de algum tipo de maquinário. Então, a área de produção ou a área operacional vão ser aquelas pessoas que operam aquelas máquinas. Digamos que seja um maquinário pesado. Então, será aquelas pessoas, aquela área que trabalha naquele maquinário e executa aquele tipo de serviço. Então, nessa área são definidos todos os processos produtivos, tanto na questão de prestação do serviço, quanto na área de aquisições, matérias-primas, de tudo que uma empresa ela precisa para funcionar, em relação aos insumos, a questão da qualidade, controle de qualidade também faz parte da área operacional. O controle de qualidade é um setor que ele vai ficar responsável por gerenciar a qualidade do serviço ou do produto produzido por aquela empresa. E também podemos dizer que outra área operacional é a gestão de estoque. Tem um setor de compras, tem um setor que vai estocar, né? Nós podemos chamar de almoxarifado. E precisa ser gerenciado esse estoque, né? De modo que, à medida que vai se utilizando o estoque, ou seja, com vendas ou na produção, precisa que seja feita a reposição, para que não, digamos, paralise a operação da empresa. Então, são áreas estratégicas de uma empresa, área de produção ou área operacional. Área financeira. A área financeira, ela é responsável pelas finanças da empresa. É nessa área que são realizados os controles financeiros, as análises de investimento, a questão dos fluxos de caixa, a questão dos orçamentos. Lembra que ontem nós falamos sobre a questão do planejamento financeiro, sobre orçar, fazer um planejamento do previsto, você prevê o comportamento da empresa e depois você comparar com o realizado? Então, a parte financeira, ela vai ser também responsável por fazer essa gestão desses orçamentos e dessa administração dos investimentos. Avaliar se a empresa está adequado em relação à questão tributária, em relação a contas a pagar, se existe um fluxo de caixa adequado, ou se precisa, por exemplo, buscar uma fonte de recurso diferente, ou seja, um empréstimo ou um financiamento. Então, a área financeira é responsável por essa parte. Vou tomar uma aguinha aqui. Vamos lá. Área de recursos humanos. A área de recursos humanos, ela é responsável por fazer a gestão de pessoas e também pela cultura organizacional da empresa. A área de RH, ela realiza processos de recrutamento e seleção de pessoas, promovendo também treinamentos
e capacitação para as pessoas no sentido de desenvolver, faz também a gestão dos benefícios, além de controlar a questão das remunerações. Trabalha com ações voltadas para o engajamento e motivação da equipe, no sentido de manter a equipe motivada, engajada com o projeto, enfim. A área de recursos humanos, ela vai focar, então, nesse gerenciamento de pessoas. Área de marketing e vendas. A área de marketing e vendas é responsável pela promoção e venda dos produtos ou serviços. É nessa área que é feita toda uma análise de mercado e é feito o planejamento das estratégias de venda, as estratégias de marketing, de comunicação, de modo a levar o produto até o cliente. É nessa área que, juntamente com a área financeira, onde faz a definição de preços, juntamente com a área financeira, a área de marketing e vendas, ela vai verificar a precificação e desenvolver, disponibilizar esses produtos ou serviços e levar até a clientela, né? Fazer chegar ao público o conhecimento acerca desses produtos disponíveis, desse serviço ou produto oferecidos pela empresa. Além da gestão da área de vendas, esse setor de marketing e vendas também é responsável pela área de pós-venda, ou seja, aquela área que fala o saque, que é a questão do relacionamento com o cliente. Então, é importante também. Além dessas áreas que são básicas, existem algumas outras áreas que podem ser específicas de acordo com o porte da empresa ou com cada especificidade de empresas. Por exemplo, existem empresas que é importante, é indispensável que ela tenha um setor de logística. Outras empresas é importante que tenha um setor jurídico, onde vai resolver questões judiciais. Outras empresas, principalmente as da área de tecnologia, ela vai ter um setor responsável pela parte tecnológica, a parte de desenvolvimento, ou até mesmo as grandes corporações, as empresas maiores, elas têm sim um setor, um departamento que é responsável por essa segurança da informação. Enfim, e várias outras áreas, mas basicamente aquelas 4, elas são principais. Uma empresa, ela pode ter estrutura organizacional dela representada num organograma. O que é o organograma? É basicamente um gráfico que vai representar a hierarquia da empresa, mostrando as áreas ou seja, o proprietário ali, o empresário, e as diretorias, os departamentos, os setores que estão interligados, né? Estão as relações entre cargos e áreas. Enfim, ao fim da elaboração de um plano de negócio, o empreendedor ele precisa ter uma visão clara e estruturada do negócio. Precisa também ter claro e definido essa questão da estrutura, a estrutura organizacional. Definir o papel de cada ator, cada pessoa dentro da organização, ou seja, dentro daquele empreendimento. Se eu vou montar um quiosque de lanche, por exemplo, eu preciso, se eu sou um empreendedor, se eu sou, digamos assim, a empresária, a pessoa que vai fazer tudo, eu sei que eu que vou fazer tudo. Eu preciso, a princípio, organizar o meu plano de trabalho, já sabendo que eu vou fazer tudo. Mas a tendência é que esse meu negócio ele venha prosperar, venha crescer. Então, de modo que quando eu precisar contratar um funcionário, eu já tenho escrito, já tenho elaborado ali um documento que ele vai trazer para mim as competências do profissional que eu preciso contratar para me ajudar no negócio. Para ajudar, por exemplo, servir mesa, atender o cliente, colocar
por exemplo, uma pessoa para fazer a gestão do caixa, né, receber. Normalmente sempre tem alguém diferente, né? Mesmo, principalmente nas questões alimentícias, não é interessante tocar em dinheiro e tocar em alimentos. Então é sempre bom. É importante destacar que o plano de negócio é um documento dinâmico e ele precisa ser revisado constantemente e atualizado de acordo com as necessidades, com as mudanças que o mercado tem apresentado e um ambiente empresarial, porque nós vivemos num mundo que ele é dinâmico, né? As coisas mudam o tempo todo e nós precisamos também nos, é, é, nos atualizar a respeito dessas mudanças, certo? Vamos lá para a próxima fase. Nós vamos falar sobre as estratégias empreendedoras. Mas antes disso, eu gostaria de convidar vocês a assinar a lista de presença que nós vamos disponibilizar agora. E aí eu peço a atenção de vocês para que deem uma paradinha aí e assine a lista por gentileza, porque normalmente acaba ficando alguém sem assinar a lista por alguma dificuldade ou porque não deu tempo, enfim. Vamos assinar todos. Oi, dona Leila. Eu tô vendo aqui a sua mensagem. Tá tranquila, eu entendi. Fique tranquila. Todos assinando a lista. Estamos aguardando aqui um instante para que vocês possam assinar, por gentileza. Quem for assinando a lista, se puder já dar um ok. Assinada, assinada. Vocês são top demais, gente. A Keline, ela está solicitando aqui o contato da nossa intérprete. A nossa intérprete é a senhorita Rejane. No final, chama ela no Instagram, ou então Rejane _ Libras. Deixa eu colocar aqui. Regiane _ Libras. Ok, estou colocando aqui no chat o contato da nossa intérprete. No final eu passo o canal do YouTube, eles me acham. No final eu passo o YouTube, o canal, eles me acham lá. Ok, pessoal, obrigada a todos vocês, todos que assinaram. Todos conseguiram assinar? Mais alguém? Vamos lá. Vou aguardar mais um minutinho, porque agora nós vamos entrar nesse conteúdo. E amanhã nós vamos falar um pouquinho mais sobre a questão do planejamento financeiro, as questões financeiras de planejamento, a respeito da contabilidade, da importância da contabilidade, a respeito do planejamento estratégico e, por fim, falar sobre o sucesso do negócio. E gostaria também de a gente
poder fazer a abertura de um MEI aqui nessa oportunidade. Então, vamos lá, vamos voltar aqui ao nosso conteúdo. Conseguiram assinar? Então, para que se tenha sucesso nesse planejamento estratégico, o empreendedor ele precisa observar alguns detalhes, algumas estratégias que é importante. E nós vamos falar agora sobre essas estratégias que a empresa, a empreendedora ou o empreendedor, ele precisa adotar ao elaborar o plano de negócios. Nós já vimos falando desde o primeiro dia, desde segunda-feira, sobre análise de mercado, que nada mais é do que o empreendedor ele verificar, antes de iniciar um negócio, acerca do mercado que ele deseja atuar. Ou seja, ele precisa identificar tanto os clientes, ele precisa identificar a possível clientela, ele precisa identificar os concorrentes, qual é o tamanho desse mercado, se realmente vale a pena ele ofertar o serviço ou o produto dele naquele mercado, sobre as tendências desse setor e as necessidades dos clientes. Essa análise ela é fundamental para entender qual é a oportunidade de, digamos assim, um franco crescimento, ou se um negócio ele já está começando fadado ao fracasso, porque entender que onde está entrando é importante, porque imagina só, você tem aí as suas economias, você resolve investir em um mercado que não tem perspectiva de crescimento, ou não tem perspectiva de ganho, de um retorno desse investimento. Então, a análise de mercado, ela vai fazer com que você entenda melhor sobre essas oportunidades, ou sobre esses desafios que te esperam. Então, dentro dessa análise de mercado, é importante identificar o nicho de mercado. O que é o nicho de mercado? Nada mais do que o segmento específico que você pretende atuar, que você pretende atender. Qual é a necessidade que você pretende atender? É na área de bem-estar? É na área de saúde? É na área de serviço? É algum produto que você está oferecendo ao mercado? Enfim, qual é a lacuna existente no mercado que você irá preencher? Qual é a necessidade dessa clientela? Nós costumamos dizer quais são as dores que você vai ajudar a sarar. De que maneira que você vai estar impactando a vida das pessoas? Né? De que maneira você vai estar atuando no sentido de levar uma solução às necessidades, né, de solução do problema daquele público, entende? Então, é você identificar esse nicho, essa área de atuação, e você verificar se realmente vale a pena investir nessa área, nesse nicho. Uma outra estratégia é você desenvolver uma marca forte. Uma marca nada mais do que vamos dizer assim, ela é uma identidade, a identidade da empresa. Quando alguém fala assim para você, hambúrguer, o que vem à sua mente? Você pensa, sei lá, McDonald's. Por que vem McDonald's? Você pode pensar assim, não, Burger Kings. É porque é uma marca de quando alguém fala para você de um determinado produto, existe já uma marca forte, é algo memorável. E essa marca, ela precisa ser importante, precisa ser realmente forte, algo que transmita o valor daquela empresa, né? É algo que venha transmitir a visão da empresa. Quando se fala de McDonald's, as pessoas quando fala de hambúrguer, as pessoas já pensam em McDonald's e já associa aos valores da empresa, né? A questão da identidade. Algumas pessoas se identificam com a marca X, outras com a marca Y, enfim.
Então, a marca, ela precisa ser coerente em todos os canais de comunicação. Precisa ser, ter no site, nas redes sociais, nos materiais de divulgação, enfim, nos materiais de marketing, nas embalagens, né, de modo que ela precisa ser memorizada. Ela precisa estar, digamos assim, presente na vida dos clientes ali, dos consumidores. Isso vai facilitar que haja ali um relacionamento duradouro. Essa marca, ela sendo algo forte, memorável, ela vai se estabelecer. E quando falar de algo, você já vai ligar uma coisa a outra. Por exemplo, vamos dar aqui um outro exemplo. Quando fala assim, refrigerante, o que vem à sua mente? Eu imagino que você pode pensar assim, Coca-Cola, né? É uma marca, é algo memorável. Quando se fala de refrigerante, nós podemos dizer que a Coca-Cola é a número 1. Então, a Coca-Cola não é o produto em si, é a marca. Porque refrigerante existem vários, mas Coca-Cola é só uma. É uma marca, né, forte e está presente aí na vida das pessoas, né, dos clientes. A questão uma outra estratégia é definir bem as metas e os objetivos. A definição clara das metas e objetivos é fundamental para o sucesso de uma empresa empreendedora. Os objetivos, eles precisam ser específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais, conforme está descrito na metodologia que nós chamamos de metodologia SMART. Nós vamos explicar cada um desses elementos. O que é definir, o que é ser objetivo, o que é específico, o que é relevante, nós vamos detalhar isso para você. Então, os elementos específicos, por exemplo. Os objetivos, eles precisam ser claros e específicos, sem ambiguidade, sem confusão. Quando falar o objetivo é esse, não vai gerar uma dupla interpretação. Ou seja, eu vou dar um objetivo, olha, o nosso objetivo é aumentar as vendas em 20% para o próximo trimestre. Ponto. Objetivo. Vamos a um outro aspecto. Precisa ser mensurável. Objetivo, ele precisa ser quantificável e mensurável, para que possa ser monitorado e avaliado. Por exemplo, quando eu disse que quero aumentar as vendas em 20% no próximo trimestre, com base em que eu vou dizer que, de fato, teve o aumento dessas vendas? Então, eu consigo mensurar tendo por base o trimestre anterior ou os trimestres anteriores. Então, eu digo, o nosso objetivo é aumentar em 20% as vendas para o próximo trimestre. Então, eu estou dizendo que, em comparação, eu estou mensurando, eu estou quantificando, eu estou dando valores, digamos assim, dizendo que é em comparação ao que já passou e já existe esse número, certo? Um objetivo, ele precisa ser atingível. O que é um objetivo atingível? Existem alguns objetivos que são desafiadores, né? Mas realistas. Já existem outros que talvez parte da utopia da mente de algumas pessoas que eles colocam coisas assim absurdas. E, por exemplo, eu vou dizer, eu quero aumentar em 1000% o faturamento no próximo trimestre. Será que eu consigo atingir esse objetivo por nada, sem mexer em nenhuma variável? O que eu fiz, o que eu trabalhei para que haja essa discrepância enorme?
Então, eu posso dizer quase que é algo inatingível. 1000% é demasiado, é algo inatingível. Então, os objetivos, eles podem ser desafiadores, sim, mas que seja um desafio motivador e não aquele desafio que, desisto, eu não consigo, né? É inatingível. Então, eu não posso prejudicar a motivação da minha equipe. Eu preciso colocar uma meta atingível, que seja possível, com base no que o mercado demonstra, na questão das variáveis, das tendências de mercado, enfim, eu preciso, então, ter um objetivo atingível, certo? Meu objetivo, ele precisa também ser relevante. Ou seja, o que é um objetivo relevante? Ele precisa estar alinhado com a visão e a missão da empresa, para que ele seja relevante para o sucesso do meu empreendimento. Por exemplo, se a empresa ela deseja destacar pela qualidade do atendimento ao cliente, um objetivo relevante pode ser aumentar o nível de satisfação do meu cliente em 10% no próximo ano. Então, existe uma relevância. Por quê? De modo que, quando eu trabalho a relevância, essa questão de alinhar o meu propósito, a minha visão, os objetivos da empresa, a visão, então eu consigo trazer a responsabilidade para a equipe, motivar a equipe e fazer com que realmente essa qualidade ela possa ser atingível, né? Pela relevância, porque ela está diretamente ligada à visão e missão do empreendimento, certo? Em relação a temporais, os objetivos, eu preciso ter um objetivo temporal. Eu não posso dizer assim, um dia a gente consegue, um dia é aleatório, é algo, né? É como um barco à deriva. Um dia ele chega na praia, não sabe quando, né? Está à deriva. Mas quando eu defino um objetivo, ele precisa ter um prazo definido. Eu não posso dizer, eu não posso dizer que só um dia. Eu preciso definir um prazo para que haja um esforço, haja uma sensação de urgência e que vá fazer com que a minha equipe foque nesse objetivo, para que naquele prazo estabelecido, aquela meta ela seja alcançada. Então, por exemplo, eu digo, eu quero aumentar as vendas em 20% no trimestre. Né? Eu estou dizendo no trimestre, ou seja, no final do próximo trimestre, eu quero já mensurar o aumento do meu faturamento, das minhas vendas. Então, já disse que é no final do trimestre, não é? Ao final dos 3 meses. Eu poderia dizer ao final do semestre, ao final do ano, ou no próximo biênio, enfim, eu preciso definir o tempo, porque se eu não definir o tempo, fica solto, certo? Então, ao estabelecer metas e objetivos, nessa metodologia SMART, os elementos SMART, a empresa empreendedora, ela pode ter uma visão clara de onde ela quer chegar, onde ela deseja alcançar e traçar um plano de ação para chegar lá. Isso pode ajudar a equipe se manter concentrada, motivada, além de permitir que a empresa ela venha monitorar o progresso, ou seja, o status de cada situação, de cada meta, e à medida que isso for acontecendo, é necessário que nós venhamos ajustar esses objetivos, né? À medida que vamos alcançando um objetivo, vamos estabelecendo outros objetivos, né? De modo que a empresa ela continue a fluir para o sucesso.
Agora nós vamos falar de outra estratégia que é importantíssima. Vamos falar sobre a identificação dos recursos necessários para se elaborar um plano de negócios. Então, um empreendimento, uma empresa, um projeto, quando nós vamos colocar no papel, nós precisamos já prever o que nós vamos precisar para que seja possível dar início a esse empreendimento, a essa empresa. E precisamos atentar para esses recursos necessários. Nós vamos precisar de identificar quais recursos financeiros são necessários para manter o negócio em funcionamento. Ou seja, além do capital inicial, que é o investimento inicial, o que nós vamos precisar para manter esse negócio? Isso precisa estar já contido dentro do plano de negócios. Faz parte desse planejamento estratégico. Vou precisar, ao longo do tempo, buscar investidores, buscar empréstimos, enfim. Como se dá a questão do fluxo de caixa? Precisa haver esse planejamento. Esses recursos financeiros é importante. Não tem como elaborar um plano, começar um empreendimento sem dispor de recursos financeiros. Outro recurso fundamental são a questão da mão de obra, os recursos humanos, ou a questão da produção, né, como diz, da mente empreendedora. Ou seja, é preciso de recursos humanos, né, precisa dos recursos humanos. Tudo isso envolve questões financeiras também, questões burocráticas. Como que será a forma de contratação? Vai ser seletista? Vai ser contratação por meio de pessoa jurídica? Como que se dá a questão dos benefícios? O que a empresa oferece? Né? A forma de contratação, benefícios e capacitação, treinamento, enfim. É uma série de situações quando falamos de pessoas, essa área de RH, nós precisamos estar atento a esses aspectos. Em relação aos recursos físicos, lembra que nós falamos sobre a questão dos departamentos? Falamos que precisa ter um departamento financeiro, precisamos de um departamento de marketing, um departamento de RH, um departamento operacional. E para que existam esses departamentos estabelecidos, nós precisamos de um espaço físico para comportar essa estrutura. Então, nós precisamos de um escritório, precisamos de equipamento, suprimento, estoque, enfim, todos os recursos físicos necessários para que eu consiga dar continuidade ou fazer abertura e dar continuidade a esse projeto, a esse empreendimento. Recursos tecnológicos. Uma empresa empreendedora, ela precisa identificar quais são os recursos tecnológicos que ela vai precisar para dar apoio para o negócio. Será um computador? Uma impressora? Uma mesa? Aliás, mesa não é tecnológico. Computador, impressora, enfim, telefone, internet, isso é recursos tecnológicos. Sistema de informação, um ERP, um sistema, um CRM, enfim, quais são esses recursos que a empresa ela precisa para apoiar o negócio, para fazer o negócio acontecer? Mesa é recurso físico, só corrigindo aqui. E temos também recursos intangíveis. O que são recursos intangíveis? São aqueles recursos que nós não conseguimos palpar. São coisas não palpáveis. Por exemplo, um empreendimento, uma empresa, ele surge de uma ideia de alguém, concorda? Isso nós chamamos de goodwill, capacidade intelectual, né? Nós podemos dizer propriedade intelectual. Então, alguém criou, pensou
em algo e montou um plano de negócio e começou a estabelecer. Aquilo é uma propriedade intelectual. Vamos falar também da marca. A marca é uma propriedade intelectual. A marca, você não consegue pegar como você pega um computador, uma caneca, mas ela tem um valor. É algo mensurável. Porém, é necessário que se pense nessas questões. Por exemplo, quando uma pessoa ela vai montar um negócio, abrir um empreendimento, uma loja, já viram algum lugar que pode ter um anúncio que fala assim, passa o ponto? Normalmente a pessoa paga aluguel, mas a pessoa, mesmo sendo a pessoa que aluga, ela vai passar o ponto para outra pessoa e ela vai cobrar por aquele ponto. Por quê? Se ela não é proprietária daquela loja, por que ela vai cobrar o ponto de outra pessoa que vai chegar para alugar? Porque naquele local já se construiu uma reputação, já se construiu, nós chamamos de a praça, né, onde se estabeleceu, onde determinado nicho, determinado ramo já fez sucesso. Então, de certa forma, nós chamamos de ponto, ou propriedade intelectual, ou fundo de comércio, são essas questões que são intangíveis, porém é precificável, é mensurável, tem valor. Então, é importante pensar nisso também. Onde você vai estabelecer o seu negócio? Nós precisamos pensar em 4 P's. Nós precisamos pensar, o primeiro P, produto. O que é o produto? O que eu vou levar para o meu cliente? O que eu estou oferecendo para o cliente? O outro P, praça. Onde eu vou estabelecer o meu negócio? Qual vai ser o lugar? Eu já analisei ali aquele ambiente, aquela cidade, aquela praça, a gente chama de aquele mercado, né? Como é o comportamento dos clientes, como é a concorrência, enfim, é importante observar isso. O outro P é o P de promoção. Como que eu vou fazer com que a minha clientela venha conhecer o meu produto? De que maneira que eu vou fazer, digamos assim, um lançamento do meu empreendimento? Como que eu vou tornar conhecido para o meu público-alvo sobre o que eu estou fazendo? E o outro P é o preço. A que preço? Como que eu vou mensurar? Como que eu vou precificar? Então, preciso elaborar essas questões para que eu tenha sucesso no negócio. Então, preciso estar atento a esses 4 P's, são fundamentais. Produto, a promoção, produto, a praça, a promoção, que é como vou fazer a venda, e o preço. É importante. Digamos, eu preciso analisar, inclusive, a concorrência. Digamos que eu tenha um produto que, embora ele seja muito bom, mas eu não tenho público, eu não tenho clientela para aquele valor, aquele preço. Então, preciso ficar atento para saber se o preço que eu estou colocando naquele produto comporta, ele faz, digamos assim, a praça onde eu estou me estabelecendo vai aderir, né? Digamos que eu coloco um preço muito alto, eu não vou ter clientela para aquele produto. Então, são questões que são necessárias para que a gente venha pensar no plano de negócio e fazer essa questão, empreender, né? E ter esses recursos, pensar nesse plano de negócio, se a empresa ela vai ter sucesso ou não. Precisamos antever a tudo isso. Ficar atento. Ao longo do tempo, nós precisamos ajustar essas estratégias conforme a necessidade. Entendeu? Então, é de suma importância. Outra estratégia é estar aberto a parcerias. Nós precisamos considerar que
parcerias, elas possam complementar o nosso produto, complementar o que nós temos a ofertar para o nosso público, para a nossa clientela. Ou seja, se você está começando algo e você tem recurso limitado, você pode buscar parceria de modo que você vai conseguir expandir a sua base de cliente, trazer uma melhoria para os seus produtos, trazer uma inovação, um produto diversificado, um produto, enfim, pode ser com custo-benefício melhor ou até mesmo fazer com que esse produto ele seja mais interessante para a clientela, enfim, de acordo com o público-alvo. Então, está aberto às parcerias, está aberto digamos assim, a ideias, a investimento de outras pessoas, é interessante. É interessante essa questão das parcerias. Uma outra estratégia importante, nós falamos aqui no decorrer das 2 aulas que já tivemos, nós falamos sobre o foco no atendimento do cliente, né? Lembrando que o cliente satisfeito é garantia de compra, garantia de sucesso. Pessoal, só um minutinho. É print, é? Lista? Pessoal, a produção está me avisando que está passando a lista, novamente a segunda lista. Enquanto vocês assinam a lista, eu vou pedir licencinha, coisinha rápida, um intervalozinho de 2 minutinhos, tá? É só enquanto vocês assinam a lista e eu já volto, ok?
pessoal, voltamos. Obrigada. Fizemos aqui um breve intervalo, coisinha rápida para resolver um assunto urgente, digamos assim, e já estamos de volta. Vamos dar continuidade. Quem já assinou a lista não precisa assinar. Quem não assinou, conseguiu assinar agora? Deu tudo certo? É só uma vez mesmo, viu? Ok. Legal, pessoal. Obrigada aí por vocês terem assinado a lista. Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo. Nós falamos sobre foco no atendimento ao cliente, não é? Nós temos já falado sobre isso. E é de suma importância oferecer uma solução para o cliente. O cliente, qual o objetivo de um cliente quando entra numa loja ou procura por um serviço? Ele precisa que tenha os seus anseios, né, que tenha os seus problemas resolvidos. Ele precisa de uma solução. E quando um empreendedor ele foca nesse atendimento do cliente, ele precisa estar atento para resolver esses problemas, oferecer essa solução rápida, garantir que o cliente ele se sinta valorizado, se sinta respeitado e também esteja satisfeito com a compra, satisfeito com o serviço ofertado. Nós precisamos tratar os problemas dos nossos clientes com a clareza e a precisão, a eficácia que ele espera, que ele precisa, não é? Então, precisamos buscar soluções que atendam a essas necessidades, de modo que o cliente satisfeito é um cliente que tende a ser fiel, tende a fidelizar esse cliente. E de modo que a reputação também desse empreendimento, dessa empresa, ela vai melhorar. O cliente satisfeito é a famosa propaganda boca a boca, né, que é a melhor. Uma boa reputação, não existe nada melhor do que uma boa reputação. Uma outra estratégia é isso a nível de empreendedor. O que é o empreendedor? O empreendedor é aquela pessoa que pensa fora da caixa. Ele vê o mundo de uma forma diferente. Digamos assim que o empreendedor ele seja um procurador de problema. Ele é a pessoa que ele é um procurador de problema. Ele está atento para resolver o problema de alguém. Então, o empreendedor é aquela pessoa que ela busca uma maneira de inovar, oferecendo um serviço diferenciado, buscando atender os anseios de alguém, a necessidade de alguém por algo. Então, é importante, quando nós falamos de inovação, é buscar fazer de uma forma diferente. Pode ser que existam soluções no mercado parecidas, mas quando nós falamos de empreendedorismo, é buscar fazer de uma forma diferente, que venha atender, que venha inovar, que venha trazer uma mudança, algo novo. Sempre estando atento às mudanças de mercado e às novas tecnologias, que pode ajudar a melhorar essa oferta. Importante também é buscar manter um bom gerenciamento financeiro. O gerenciamento financeiro, ele é fundamental, porque um empreendimento, uma empresa que não tenha um gerenciamento financeiro ou que tenha um ruim gerenciamento financeiro, é um barco à deriva, está fadado ao fracasso. Então, gerenciar bem as finanças do empreendimento e ter um bom plano sólido de orçamento. Lembra que eu falei sobre você planejar as ações? É você correr um risco planejado? É você pensar assim, olha, o meu cenário é esse, as coisas vão acontecer desta maneira. Então, o meu planejamento, o meu orçamento é esse. Pode ser que, em função de alguma questão do mercado, alguma questão governamental, em função de leis, em função de crises econômicas, isso pode vir
acontecer diferente, mas é importante que nós tenhamos um documento que vai dar a condição de verificar que, inclusive, saiu fora do previsto. Se eu não tiver nada para balizar, para verificar, como que eu vou verificar que saiu fora do planejado? Não tem nem condições de verificar. Então, precisamos nos certificar de ter um fluxo de caixa positivo, ou seja, uma empresa, ela precisa de capital de giro. O empreendimento, ele precisa de recursos para estar sempre, digamos assim, mantendo a operação da empresa, a operação daquele empreendimento ali. Então, é importantíssimo ter o gerenciamento financeiro, gerenciar os custos, as despesas. Não existe, eu costumo dizer que não existe receita sem despesa ou sem custo. Hoje nós temos um recurso que ele é escasso e ele é fundamental. Talvez você pense assim, mas eu trabalho, eu não gasto nada para trabalhar e eu tenho uma receita. Por exemplo, eu sou advogado, alguém pode pensar assim, eu sou um advogado, eu não gasto nada para trabalhar, eu gasto papel, no máximo um computador. Engano. Hoje, o nosso recurso mais escasso hoje chama-se tempo. Nosso tempo é escasso. O tempo, o minuto que você tem agora, ele nunca mais ele volta atrás, ele nunca mais ele retorna. Um minuto que passou, ele não volta. Então, nós precisamos gerenciar os custos, porque o nosso tempo é caro, é precioso, e nós precisamos gerenciar esses recursos. Inclusive, quando falamos de tempo também. Tempo é dinheiro, não é? Outra estratégia é manter uma equipe comprometida. Contratar e reter uma equipe talentosa e comprometida nem sempre é fácil, mas se nós queremos ter sucesso, nós precisamos buscar isso, nós precisamos alcançar um nível de engajamento da nossa equipe, certificar que os nossos colaboradores, eles compartilham dos nossos valores da nossa empresa, da nossa missão, da nossa visão, e que eles realmente estejam motivados para trabalhar e fazer com que a empresa ela alcance esses objetivos. Investir em treinamento, em capacitação, ajudar essa equipe a crescer, ajudar com aprimorar as habilidades, acreditar no potencial das pessoas é importante para manter a equipe comprometida, motivada. Então, é imprescindível. Outra estratégia que é importantíssima é fazer o monitoramento do desempenho. O que é isso? Monitoramento de desempenho. Lembra quando eu digo que eu escrevo um cenário, eu tenho uma previsão, eu digo, olha, eu quero ir, eu estou aqui, eu quero chegar ali. Para isso eu preciso disso, eu coloco tudo no meu plano de negócio. Eu já faço a previsão de como vai ser. Eu faço uma análise e projeto o meu fluxo operacional, financeiro, e eu digo, olha, o meu cenário vai me levar aqui. Eu preciso monitorar esse desempenho para saber se realmente eu estou no caminho certo. Se eu realmente, continuando nessa direção, eu vou conseguir atingir os meus objetivos. Ou, se eu não estiver no caminho certo, quais são os ajustes que eu preciso fazer para que eu volte para as minhas metas, os meus objetivos e concluí-los. Então, é importante que haja esse monitoramento desse desempenho. Existem algumas ferramentas que nos possibilitam a verificar esse desempenho. Nós temos alguns indicadores
indicadores-chave de desempenho. Nós chamamos de KPI, que são métricas que a empresa ela pode utilizar para medir esse desempenho, para saber se está no caminho certo, se está atingindo o resultado ou está fora, completamente fora do que foi proposto. E dentro desses indicadores, nós podemos fazer o monitoramento de algumas coisas, como, por exemplo, as vendas, verificar se o lucro está de acordo com o planejado, verificar, por exemplo, em relação ao nosso cliente, se o cliente está satisfeito, porque cliente satisfeito é propaganda, boca a boca, é fidelidade, né? É fidelização desse cliente. Então, nós precisamos ter uma forma de medir esse desempenho. Verificar a eficiência operacional, ou seja, verificar se a minha equipe e realmente ela está dando o seu melhor, se ela realmente está comprometida com os objetivos, com a missão, com a visão, os valores da empresa. Se realmente aquela minha equipe ela está desenvolvendo, digamos que eu tenho um colaborador que até hora do almoço ele fica só rodando o mouse, olhando o WhatsApp, atendendo, sei lá, um telefone ou outro, né, alguma demanda simples, mas não tem uma produção boa. E essa pessoa, quando é na parte da tarde, depois do almoço, aí o rendimento cai um pouco mais, porque depois do almoço a tendência é dar aquele soninho, e aí a pessoa faz uma coisinha ou outra ali, mas é o famoso corpo mole. Imagina só. Então, existem alguns indicadores, existem algumas métricas que permitem a empresa monitorar essas áreas, verificar se realmente as coisas estão saindo da maneira que precisam ser, né? E precisamos prestar atenção nesses indicadores, porque eles vão indicar a saúde ou o nível já de decadência dessa empresa. Você concorda que uma empresa, se ela trabalha com vendas e o atendimento com o cliente não está bom, a tendência é que ela reduza, não é isso? Pessoal, antes de entrar nesses indicadores chaves, eu quero mais uma vez respeitosamente pedir que vocês venham abrir as câmeras de vocês para nós fazermos mais um print lindo, maravilhoso, né? Tem gente que tá tirando uma sonequinha aí, que eu tô vendo, tá quase dormindo, mas vamos lá, né? Olha, Roseni, legal. Derimar tá no trânsito, mas tá ligada. Eu gosto dessa hora, sabe? De abrir as câmeras. Pessoal, por favor, abram suas câmeras. Gil, cadê você? Dona Luzia. Jaqueline, sorriso lindo. Ah, Renata acordou, né, Renata? Ó, tô de olho. Ah, obrigada, dona Kátia, obrigada. Ó, coraçãozinho pra senhora, ó. A Sandra. Quem mais? Vamos lá, gente, vocês estão tímidos. Me ajuda, abrem as câmeras. Vamos interagir. Pessoal, me fala que a Renata tá perdoada, meu amor. Você tá aí em recuperação. Tá no hospital ainda, né? Ou tá em casa? Tá em casa, né? Saúde para você. Que o Papai do Céu te restabeleça por completa. Ariadna Lima. Ó, tu tá dormindo também, mulher, que eu tô vendo aí. Ei, me fala, gente, esse conteúdo está sendo relevante para vocês? Me fala qual é a experiência que vocês estão tendo? Faz sentido tudo que está sendo falado aqui? É relevante?
você que queira... Pessoal, obrigada. Nós já fizemos o print. Obrigada. Então, eu considero relevante, sabe? Porque para nós que queremos, digamos assim, destacar no mercado, que queremos, como diz, conseguir o nosso lugar ao sol, nós precisamos estar atentos a essas estratégias de mercado, porque hoje existe uma competitividade muito grande. Nós precisamos ter um diferencial. Nós precisamos ter essa relevância tanto no atendimento quanto no nosso produto. Se nós vamos, por exemplo, trabalhar com um salão, se nós vamos fazer o cabelo, se nós vamos fazer a unha, não basta só trabalhar muito bem, fazer tudo impecável. O atendimento é imprescindível, né? A questão do serviço bem feito é muito importante. E ter essas questões, essas estratégias, ter um plano de negócio é importante, porque ele vai nortear onde nós estamos e aonde nós queremos chegar. Então, é fundamental essa questão de organização. Talvez você fale assim, mas eu quero começar um negocinho pequeno, é muito tímido, não tem necessidade de escrever, de fazer essas coisas mirabolantes, de plano de negócio. Mas você não quer ser pequeno o resto da vida. Você começa pequeno, né? Como uma criança, como um bebezinho naquele negócio e daqui a pouco você vai começar a crescer e daqui a pouco você vai começar a contratar equipe e expandir, enfim, todo mundo quer isso. Ninguém quer ficar ali ganhando, como diz, pouquinho. Todo mundo quer crescer, quer aparecer, quer mostrar que também pode, não é? Então, nós precisamos estruturar o nosso negócio. E hoje, nessa noite, nessa semana, nós estamos tendo essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre essas estratégias, de melhorar a nossa visão em relação ao todo, em relação ao mercado, em relação a essa questão da competitividade. Não é verdade? Então, vamos lá. Vamos continuar falando das nossas estratégias. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses indicadores de desempenho. Alguns exemplos de indicadores. Por exemplo, indicador de receita. Esse indicador, ele vai medir a quantidade de dinheiro, ou seja, a quantidade de riqueza que essa empresa está gerando. Um outro indicador é o indicador de lucro. Esse indicador, esse KPI, ele vai medir o quanto a empresa está ganhando após deduzir os custos, ou seja, ele vai verificar uma questão operacional, um lucro operacional. Quanto que a empresa ela está ganhando após ela pagar os custos, tirar ali o valor que gastou de matéria-prima. Por exemplo, você que tem um salão de beleza. Aí tu diz assim, cliente veio aqui, eu utilizei shampoo para lavar o cabelo, utilizei uma máscara de hidratação, um condicionador hidratante para o cabelo, depois fiz a escova, né, no cabelo da pessoa, passei uma chapinha, depois coloquei ali no cabelo dela um óleozinho, um reparadorzinho, enfim. E eu cobrei X valor, cobrei, sei lá, R$50, vamos dizer assim, cobrei R$50 pela escova. E aí você pensa assim, será que eu estou tendo lucro ou prejuízo? E é importante você saber quais são os valores, quais são os custos e que incidiu sobre essa prestação de serviço. Porque às vezes, digamos que você comprou um shampoo que seja muito caro. Imagine que você tem lá no seu salão, você usa uma melhor marca. Você usa da marca Kerastase. Eu acho que é assim que fala. Para lavar o cabelo, cuidar dos cabelos da sua cliente. E aí você usa lá uma marca que não é tão baratinha, né? É cara. E aí você gastou água,
você gastou o shampoo, você gastou a água, você gastou uma máscara de hidratação, você gastou um condicionador, depois você gastou energia elétrica para secar o cabelo, né? Fez uma escova bonita. Você gastou, digamos assim, vida útil daquele secador, porque um secador ele não dura para sempre. E você compra um secador novinho, daqui a pouco ele vai começar a deteriorar e chega um tempo que você precisa comprar um novo. Então, você gastou vida útil do secador, você gastou energia elétrica, você gastou capacidade laboral, ou seja, sua mão de obra, né, seu braço. Você está ali em pé, trabalhando, fazendo, né, a massagem capilar na cliente, você está fazendo ali ou seja, um realinhamento, usou algum produto. Enfim, você precisa verificar quanto você está gastando para obter aquela receita. Para você verificar se ao final de tudo isso, os R$50 está sendo realmente um lucro, ou se você talvez esteja pagando para trabalhar, entende? Pode acontecer. Às vezes, digamos assim, na cegueira, sem mensurar, sem verificar essas questões de custos, nós pagamos para trabalhar. Então, é importante esses indicadores. Satisfação do cliente, um indicativo, é um indicador, né? Verificar a questão do desempenho da empresa, né? Verificar se o cliente ele vai retornar para uma próxima compra. Cliente bem tratado, cliente satisfeito é cliente que normalmente ele retorna, ele volta novamente naquela loja para comprar. Ele volta novamente naquele profissional para receber outro tipo de serviço, se ele precisar. Agora, se ele não foi bem tratado, não foi bem atendido, o serviço não saiu a contento, da próxima vez ele vai procurar a concorrência, ele não volta mais. Então, precisamos ter também indicadores que consiga medir essa satisfação do cliente. E aí nós vamos falar daqui a pouco sobre como fazer isso. Precisamos reter os nossos clientes. Cliente satisfeito a tendência é que seja fidelizado. Custo de aquisição de cliente. Quanto de dinheiro a empresa precisa gastar para adquirir um novo cliente? Então, são métricas que a empresa precisa medir, precisa ter, são indicadores de desempenho que é possível medir. Vamos ver mais dois. Taxa de conversão. Mede a quantidade de pessoas que se transformam em clientes após entrar em contato com a empresa. Hoje eu precisei entrar em contato com a empresa para saber acerca de um produto. Quando eu falei, olá, bom dia, gostaria de saber acerca disso, eu comecei a falar, uma atendente, ela disse, que legal, vou te explicar. Então, eu gostei da forma, só dela ter falado, que legal, né? Porque eu já tinha previamente me apresentado e falado o que eu precisava, ela já deu que legal, eu achei legal. Enquanto eu estava aguardando essa pessoa responder, eu chamei uma outra da mesma empresa e disse, olha, fiz as mesmas considerações que eu tinha feito antes e a pessoa ela já foi um pouco mais seca. Ela disse assim, você tem CNPJ? Ela já foi assim, direta, entendeu? Então, se fosse por essa questão de conversão, pelo contato imediato, pela questão de atendimento, eu já fecharia por um atendimento, mas pelo outro eu já não fecharia, entendeu? Então, existem essas métricas que é interessante nós verificarmos esse desempenho. Por exemplo, o cliente, ele tem acesso a determinado produto, a determinada marca pelas redes sociais. Então,
eu preciso saber quantos clientes que entrou em contato através das redes sociais, digamos assim, entrou em contato através do Instagram, que esse contato converteu em venda. É interessante ter essa métrica, porque até para verificar se o meu plano de comunicação, meu plano de marketing está funcionando. Se o plano de marketing está sendo eficiente, está alcançando, está chegando até o meu cliente, ele está entrando em contato, mas, digamos assim, que o meu gargalo não está sendo chegar a informação ao cliente, mas está sendo o atendimento, eu preciso verificar e sanear essas questões de modo que a empresa ela terá um melhor desempenho após ser sanada essa questão. Talvez uma equipe melhor, um atendimento melhor. E um outro indicador de desempenho é a produtividade. Deixa eu tomar uma aguinha para melhorar a minha produtividade aqui. Então, o indicador de produtividade vai medir a qualidade e a quantidade do trabalho que a equipe realiza em um determinado período de tempo. Lembra que eu falei agora há pouco do funcionário que ele fica rodando o mouse, passa o dedinho no celular e não desempenha as suas funções? Então, existem algumas ferramentas que é capaz de medir, de verificar essa questão, os níveis de produção. Existem algumas plataformas que é possível fazer esse acompanhamento. Ao acompanhar regularmente esses indicadores, a empresa pode identificar qual área que está saindo bem e quais áreas que precisam de uma atenção. E, em seguida, ajustar essas estratégias para convergir ao sucesso, para se alcançar o sucesso, né, dos objetivos. Outra estratégia, realizar análise de mercado e concorrência. Essa realizar análise de mercado e concorrência eu já venho falando desde o primeiro dia, que é o quê? Exatamente a empresa ela está atenta às tendências de mercado e verificar o comportamento da concorrência. Como que a concorrência está lidando, quais são as estratégias, porque à medida que a minha concorrência ela vai inovando, vai melhorando, eu também preciso acompanhar essa tendência de mercado, porque senão o meu negócio ele fica prejudicado. Ou seja, eu preciso observar essa tendência do mercado, fazer essa análise de mercado, observar minha concorrência para monitorar tanto as oportunidades quanto as ameaças, de modo que eu possa ajustar as minhas estratégias para manter competitivo no mercado. Digamos que você monte um empreendimento e aí a sua concorrência ela coloque um empreendimento igual ao seu, porém com preço bem mais baixo e com eficiência no atendimento muito assim mais competitiva do que a sua, a tendência é que a sua clientela ela vá migrar, né, e abandonar o seu projeto, né? Então, nós precisamos ficar atentos nas estratégias de mercado. Falando de atendimento de cliente, e não basta atender bem, é interessante também solicitar o feedback do cliente. Ouvir o que o nosso cliente tem a dizer é uma forma de medir o desempenho da empresa. A empresa ela pode realizar pesquisa de satisfação com o cliente, ela pode colocar caixinhas de sugestões, ela pode fazer através de formulários, enfim, melhorar esse canal de comunicação, permitindo que o cliente ele venha se comunicar, né, dar feedback, que seja positivo ou negativo, mas de modo que esse feedback ele venha convergir em melhoria para a empresa, entendeu? É identificar as áreas que precisam de melhorias, as que está bom, que está fluindo muito bem e as que não estão saindo tão bem assim também. Vamos ver aqui o nosso horário.
20 horas. Temos meia hora. Vamos falar agora sobre marketing e empreendedorismo. No empreendedorismo. Antes de passar para essa nova fase, agora falar sobre o marketing, eu quero ler aqui, eu vou entrar aqui no bate-papo e ver o que os nossos alunos estão participando. A Renata, ela está falando assim, sou artesã e às vezes passo por isso, pago para trabalhar e por isso recorri na busca de conhecimento e planejamento e estratégias. Muito bem, Renata. Ariadna, ela diz, professora, eu trabalho com transporte coletivo, a passagem custa R$ 3,80. Muitas vezes, todos os dias praticamente, eu não tenho troco para as pessoas. O bendito 20 centavos. Então eu passo 25. A cada 100 pessoas que eu faço isso, perco R$ 5. Ou seja, está tirando do bolso, né, minha amiga? Não é fácil. Precisa adotar uma estratégia. Qual é a estratégia que você vai precisar ter agora, Ariadna? Vai na lojinha, na padaria, na lojinha de bombom, vai no banco, já troca lá um saco de moeda. Já se previne, apesar que moeda está ficando uma coisa extinta, né? Tá complicado. Hoje o dinheiro, até o dinheiro de plástico tá ficando escasso, né? Até o cartão, agora é tudo dinheiro digital, que é o Pix. São as inovações. Pessoal, alguém pediu para falar sobre marketing, não foi? Alguém disse, fala sobre marketing, fala sobre as estratégias de marketing. Nós vamos começar a falar sobre o marketing agora. Cadê vocês? A Isabel está aqui, concentradíssima, a Sandra também. Mas tem algumas pessoas que fogem, né? Desliga a câmera, me deixa sozinha. Vamos lá, pessoal. Mas vamos que vamos. Mas muito obrigada por cada um de vocês. Lembrando que essa é uma parceria do Instituto Amigos da Reserva da Biosfera do Cerrado e da Secretaria de Cultura de Brasília. E eu agradeço a participação de todos vocês nesse projeto chamado Conecta, que faz com que nós estejamos conectados, né? Com conhecimento, conectados com as tendências, conectados aqui em buscar o conhecimento, que é fundamental. E o conhecimento, ele traz para nós uma abertura assim, de visão, abre os nossos olhos no sentido de trazer a oportunidade de conhecer mais acerca de um determinado assunto, de ter a visão sobre determinada situação. Então, vamos dar continuidade. Temos ainda praticamente meia hora? Não, temos 20 minutos. Vamos passar rapidinho. Aqui, vamos falar então sobre marketing e vendas no empreendedorismo. O marketing e as vendas são fundamentais para o sucesso do empreendedorismo. Seja você que trabalha com produto ou serviço, né? Por exemplo, o nosso colega trabalha com artesanato, não basta ela produzir, ela precisa vender. E para que ela possa vender as peças e o produto do trabalho dela, ela precisa ter um plano de comunicação, uma forma de que os clientes eles possam conhecer esse produto, né? Então, nós chamamos isso de marketing, né? Ele é comunicar com o nosso cliente. E o marketing e as vendas, elas são responsáveis por gerar uma receita, gerar um faturamento e fazer com que o empreendimento ele crie uma base sólida, né, com clientes leais, né, fiéis. Isso é muito importante para o sucesso e a alavancagem de qualquer empresa, de qualquer empreendimento. E as estratégias de marketing e comunicação são essenciais nesse processo de
de sucesso, né, de construção dessa base sólida. E para isso nós precisamos então alcançar os nossos clientes, porque os nossos clientes, eles são responsáveis também pelo nosso sucesso. E nós precisamos então construir uma marca, construir essa base sólida e construir a nossa marca. Então nós vamos adentrar agora este conteúdo. Uma estratégia. Nós precisamos definir a mensagem-chave. Antes de começar a nos comunicar com os nossos clientes, os nossos parceiros, nós precisamos definir qual é a mensagem que nós queremos levar para a nossa clientela, para os nossos parceiros. Sobre o que nós vamos falar? Quais são os nossos valores? Qual é a nossa visão, a nossa missão? Nós precisamos garantir que essas informações, que essa comunicação, ela esteja alinhada também com os clientes, ou seja, nós precisamos gerar interesse. Nós precisamos que o nosso produto, o nosso serviço, o que nós estamos disponibilizando, também venha, digamos assim, ir de encontro aos anseios da nossa clientela. E dessa maneira nós estamos alinhados, nós vamos então gerar ali um relacionamento cliente-fornecedor. E para isso, nós vamos precisar utilizar diferentes canais de comunicação para, enfim, comunicar com os nossos clientes, os nossos parceiros. Esses diferentes meios de comunicação, nós podemos falar sobre as redes sociais, nós podemos falar do e-mail, do telefone, nós temos o WhatsApp, nós temos hoje Facebook, nós temos site, nós temos YouTube, nós temos algumas ferramentas de comunicação disponíveis. Identificar quais são esses canais e a preferência onde essa clientela vai estar acessando para que nós possamos criar o nosso conteúdo de modo adequado a chegar a cada um desses clientes, a cada um desses perfis, é muito importante. Então, nós precisamos criar um conteúdo direcionado, ou seja, não é o mesmo conteúdo que eu vou lançar no e-mail, o mesmo conteúdo que eu vou lançar por e-mail, uma comunicação no e-mail, não vai ser a mesma que eu vou criar para lançar, por exemplo, no YouTube, ou lançar no Instagram. Eu preciso trabalhar cada um desses canais de comunicação, claro, de acordo com as disponibilidades da minha empresa, do meu empreendimento, do meu porte, mas de fato é que eu preciso levar até os meus clientes, os meus parceiros, a informação acerca do meu produto, seja na propaganda de boca a boca, através da propaganda positiva, né? Do bom atendimento ao cliente, mas eu preciso tornar o meu produto conhecido. Então, nós temos as redes sociais, né, que eu já falei, YouTube, Instagram. As redes sociais, elas são uma maneira eficaz de aumentar a exposição da marca e de se conectar com clientes em potencial. Identificar quais dessas plataformas os meus clientes, o meu público-alvo, elas utilizam e criar esse conteúdo adequado. Nós podemos utilizar o poder dos anúncios pagos para aumentar a visibilidade e fazer com que essa visibilidade venha convergir em vendas, né? Ou seja, converter esse investimento em receita, em lucros. Para isso, eu preciso criar um conteúdo relevante. Um conteúdo, ele precisa ser relevante, interessante, precisa ser atrativo. Ele precisa estabelecer uma marca, ou seja, aquilo que o meu cliente, ele vai ver e vai falar assim, uau, era isso que eu precisava, sabe?
e precisa criar conexão com o cliente, com as necessidades do cliente. E essas ferramentas podem incluir blog, vídeo, infográficos, outros tipos de materiais, enfim. O conteúdo precisa ser interessante. Podemos utilizar e-mails, marketing. Você com certeza tem um e-mail, né? E no seu e-mail, provavelmente, tem uma caixinha lá chamada spam, onde chega lá vários e-mails de marketing que o pessoal fica lançando lá e que às vezes você nem quer receber e você já marca como spam e já cai automaticamente no lixo eletrônico. Pois é uma maneira de atrair clientes, porque já aconteceu com você de chegar um e-mail interessante e você fala assim, poxa, que legal, eu estava precisando disso, e você clica e você é direcionado para um site, você entra e compra, ou você vê aquilo que você precisava ver, acontece, né? Então, é uma forma de promover através do e-mail marketing. E é importante que é uma forma interessante de compartilhar o conteúdo e promover essas ofertas exclusivas, promoções, enfim, incentivar a compra. Comunicar-se regularmente. Um empreendedor, por si só, ele é um idealizador, ele é uma pessoa apaixonada, né? Nós até costumamos dizer que um empreendedor, ele é diferente do empresário. Hoje nós estamos focando aqui na questão de plano de negócio, de marketing, e de estrutura operacional, enfim. Isso tudo assim se confunde uma coisa com a outra, porque existem empreendedores e existem empresários. São pessoas diferentes. Um empreendedor, ele pode ser um empresário, e o empresário também pode ser empreendedor, mas não necessariamente, nem sempre. O empresário ele é empreendedor, porque normalmente o empresário ele é aquela pessoa focada na visão do negócio, ele é uma pessoa mais conservadora, enquanto o empreendedor é aquela pessoa mais arrojada, corre risco e quer fazer a coisa acontecer a todo custo e normalmente apaixonante, é aquela coisa assim, apaixonada, obstinada e faz a coisa acontecer. Isso é dos perfis dos empreendedores. Nem sempre os empresários, eles têm esse perfil, essa paixão, sabe? Esse dinamismo e nem sempre o empresário ele tem essa capacidade também de pensar fora da caixa, que o empreendedor ele tem. Porque o empreendedor, como eu estava falando antes, aqui no início da aula, ele é uma pessoa que procura problema, ele é um procurador de problema para resolver. Ele é uma pessoa que busca solucionar os problemas das outras pessoas. Então, o empreendedor, ele é isso, ele busca soluções para os problemas. Ele é uma pessoa que ele corre um risco planejado. Então, o empreendedor, normalmente, ele é uma pessoa mais arrojada, ele é curioso, ele quer estar ali atento ao que está acontecendo, às tendências, entendeu? E é interessante, é um perfil interessante. E é um perfil que pode ser aprendido, pode ser, com muita disciplina, a pessoa pode conquistar e ter esse diferencial, sabe? Não falo nem da paixão, não, mas eu digo da disciplina. E até de conhecer um pouco melhor sobre o próprio negócio para que possa correr alguns riscos calculados e alavancar a empresa. Porque, às vezes, o empresário ele fica um pouco parado, né? Ele fica um pouco estacionado ali, conservador, querendo fazer a coisa acontecer devagarzinho. Ele fala, não tem muita pressa. Já o empreendedor, não, ele é apressado, ele tem pressa de tudo. Ele quer fazer a coisa acontecer. E aí, nós, então, nos voltamos para o plano de marketing novamente, que é importante garantir essa comunicação e que estejam alinhadas com a expectativa da empresa, alinhadas com os objetivos da empresa e também alinhadas com a expectativa do nosso cliente. Por isso a importância de se comunicar regularmente, porque quando nós nos comunicamos com o nosso público, através desse marketing,
seja ele nas redes sociais, ou através de um blog, ou de um e-mail de marketing, nós levamos esses interesses, nós atendemos aos interesses dos nossos clientes. É importante também, é uma estratégia de marketing, participar de eventos locais, eventos na região, eventos setoriais, eventos em determinada área. Por exemplo, a pessoa que trabalha com, vamos dizer assim, com produção, com cultura, precisa interagir com pessoas desse público. Um contador, ele precisa interagir em eventos da área contábil e até interagir com outras áreas, porque contabilidade eu costumo dizer que interage com várias áreas, né? Precisa haver esse network, precisa construir esse relacionamento. E nesse relacionamento, nesse network, surgem várias oportunidades de negócio. Então, precisa estar atento a essa questão de conectar com potenciais clientes para aumentar também a visibilidade da marca. Se eu sou a Office Prime, serviços contábeis, se eu participo de eventos, mais pessoas vão saber que a de Laura, ela é Office Prime, serviços contábeis. Então, quando eu me deixo ser vista, as pessoas passam a conectar a minha marca à minha pessoa. Tem uma máxima que diz, quem não é visto não é lembrado, né? E quem é visto é lembrado. E é importante estar sempre participando e aproveitando essas oportunidades de relacionamento e também de estabelecer a sua marca e prospectar clientes. Para isso, é importante que nós sejamos autênticos. Nós precisamos ser autênticos com os nossos clientes, os nossos parceiros. As pessoas, elas valorizam isso, essa autenticidade, sabe? Quando você transmite os valores da sua empresa, quando você se comunica com as pessoas, que você cria esse relacionamento, isso tende a gerar mais valor, gerar esse, a gente chama de rapport, né? Esse relacionamento, essa empatia. Então, é importante ser autêntico e valorizar a transparência na comunicação, essa coerência, a ética, é muito importante. Utilizar uma linguagem adequada. É importante nos adequar à linguagem e às necessidades e às expectativas dos nossos clientes e parceiros. Utilizar uma linguagem simples, adequada, acessível, para garantir que a nossa mensagem seja compreendida. Ou seja, nós precisamos nos fazer ser entendidos. Precisamos ouvir os nossos clientes, ouvir o que as pessoas elas têm a dizer para nós. A comunicação ela é uma via de mão dupla. À medida que eu me comunico, eu preciso abrir também um canal, eu preciso receber também, ouvir as sugestões, os feedbacks, levar em consideração a opinião da minha clientela, do meu público, até da concorrência, saber o que a concorrência está pensando a meu respeito. Digamos que a concorrência está, né, descendo a lenha. Eu preciso estar atenta a isso. Então, quando eu paro para ouvir e verificar o que está acontecendo, eu posso melhorar a qualidade do meu produto, dos meus serviços e, dessa forma, fortalecer esse relacionamento com o meu público, com a minha clientela. Uma outra estratégia de marketing e do processo de vendas é criar um funil de vendas. Nós temos visto hoje no mercado digital essas questões de estar direcionando, né, o nosso produto para o nosso
potencial cliente. Então, um funil de vendas, ele é um processo que leva o potencial cliente para esse primeiro contato com a nossa empresa, de modo que esse potencial cliente, provavelmente ele venha se decidir pela compra, né? É criar um processo de modo que vai orientar esse cliente, direcionar esse cliente para essa etapa de compra. Vocês já aconteceram com vocês, de vocês estarem assistindo ali um vídeo no YouTube e de repente, do nada apareceu um anúncio que tem tudo a ver com aquilo que você conversou no decorrer do dia ou você andou pesquisando em algum lugar. Aí aparece um anúncio lá. Como você montar um painel solar na sua casa. Digamos que no decorrer da semana você pesquisou lá no Google como montar um painel solar, painel de energia solar na minha casa. Aí aparece uma pessoa lá vendendo painel. Ou seja, isso é funil de vendas. O próprio Google, as próprias plataformas de venda, eles criam ali um algoritmo que vai direcionar aquele vídeo, aquela propaganda para aqueles potenciais clientes, facilitando o processo de compra, né? Convergir ali em venda. Correria, né, gente? Nós estamos quase acabando. Outra estratégia é investir na otimização de mecanismos de busca. Lembra quando você joga lá no Google? Por exemplo, que eu estava falando aqui agora, painel de energia solar. Eu quero economizar na minha conta de energia e eu quero montar, então, painéis em cima do meu telhado para esquentar a água da minha casa sem eu precisar gastar energia elétrica e até economizar e gerar energia lá para a minha vizinhança. Então, investir nessa otimização de mecanismo de busca é uma forma de facilitar que os nossos clientes venham nos encontrar. É uma maneira de melhorar a classificação do nosso site nos resultados de pesquisa do Google, tornando mais fácil os nossos clientes nos localizar. Por exemplo, usar palavra-chave, criar conteúdo de alta relevância, de boa qualidade e obter links de outros sites confiáveis. Enfim, são estratégias de otimização de busca que tende a convergir para venda, ou seja, o cliente comprar. Analisar e adaptar. Tendo regularmente avaliado esses resultados do marketing, da comunicação, do nosso plano de comunicação, de convergir o nosso marketing, a nossa propaganda em vendas, nós precisamos identificar o que está e o que não está funcionando. E utilizar ferramentas para avaliar esse desempenho. E caso não esteja sendo conforme o planejado, ajustar a estratégia para obter ali os objetivos planejados, ok? Então, dentro de analisar e adaptar, nós precisamos ajustar essas estratégias, lembrar que os processos eles são contínuos. Uma empresa ela começa e ela tende a dar continuidade, é o prazo indeterminado. Então, não basta iniciar um processo de um plano de marketing. A gente precisa estar atento o que acontece ali nas tendências de mercado, nas variáveis de mercado e adaptar de acordo com o que vai acontecendo ali no decorrer do caminho. Como diz, o caminho se faz caminhando, certo? Então, nós vamos avaliar, readequar e reinventar. Muitas vezes nós precisamos reinventar essas estratégias e reformular aí as nossas estratégias de venda. Encontrar novos caminhos, novos meios, né, de fidelizar os nossos clientes e garantir o sucesso da nossa empresa, do nosso empreendimento.
E essa parte de desenvolvimento de produtos e serviços no empreendedorismo, então, nós vamos deixar para amanhã, juntamente com o conteúdo de amanhã, que nós vamos falar sobre o sucesso do nosso empreendimento, né? Da continuidade e dos desafios. Beleza, pessoal? Eu gostaria de abrir a oportunidade e perguntar se vocês têm alguma pergunta. Isabel está dizendo assim. Alguém disse assim, já às vezes até perturba de tão repetitivos em relação aos e-mails, né? Os e-mails que chegam na caixa, né, de e-mail, repetitivos. Sempre, eu só olho assim, já vai para o lixo, né? A Isabel disse assim, parece que nem precisa pesquisar, basta pensar que ele já leu os nossos pensamentos. É verdade, mas nós estamos sendo... Nós estamos no Big Brother, ao vivo, o tempo todo. Meu celular está aqui dentro da gaveta, mas o ambiente que nós estamos sendo avaliados o tempo todo. Então, eles realmente leem os nossos pensamentos. Dessa maneira. Mas não é uma crítica, né? Assim, é a realidade. Então, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Nós começamos com alguns minutinhos de atraso, uns 6, 10 minutos de atraso, eu não sei bem ao certo. Se alguém quiser perguntar, ainda temos aí essa reservazinha. E desde já agradeço a todos vocês. Lembrando que é uma parceria do Instituto Amigos da Reserva da Biosfera do Cerrado e da Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. E meus alunos conectados, maravilhosos, né, do projeto Conecta DF. Muito obrigada a todos e estou aqui à disposição para uma perguntinha, eu acho que dá tempo. Alguém quer perguntar? Alguém quer falar? Alguém quer abrir o microfone? Fique à vontade, eis-me aqui. Eu agradeço também, obrigada também. Eu também gostei muito dessa aula, sabe? Porque a cada dia eu aprendo também. O conhecimento é uma coisa que quando mais a gente divide, mais a gente tem. Conhecimento, o amor, o carinho, né? Quanto mais a gente divide, mais a gente tem. É muito bom. Vamos lá, pessoal? Então, já que não tem nenhuma pergunta, eu quero desejar uma ótima, excelente noite, uma boa noite de descanso para todos vocês e até amanhã.